A Comissão Especial de Inquérito, que analisa os convênios, as prestações de serviços e também as desinformações em relação à Fundação Estatal das contratações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde desde a origem da sua criação, chega à leitura do relatório oferecido pela vereadora Estela Almagro, a despeito de todas as faltas de informações que ainda ficaram pendentes, para cumprir o prazo previsto do limite legal, inclusive começando por uma questão importante de esclarecer para a Rádio e TV Câmara. A reunião, a princípio da leitura, seria quinta, mas houve antecipação da quarta por causa da questão da disponibilidade de cumprir o rito? Na verdade, eu fiz questão de resgatar o debate que nós tivemos com o assessor jurídico da Casa e os membros da comissão na última quinta-feira, que, salvo engano, foi a 15ª reunião da Comissão Especial de Inquérito. E tendo em consideração os prazos que se esgotam no dia 14, nós já havíamos nos comprometido de, no início da semana, posicionar os demais membros da comissão, caso o relatório caminhasse para o encerramento. E foi o que aconteceu. Então, hoje não houve uma antecipação da reunião de quinta, pelo contrário. Hoje houve o que foi combinado na última reunião, de que assim que o relatório apresentasse sua conclusão, nós tornaríamos público o que seria necessário, obviamente, através de uma reunião extraordinária, o que foi assinado por 4 dos 5 membros da comissão. E é isso que nós fizemos. Procedemos à leitura deste relatório para se abrir prazo. E considerando essa necessidade da abertura do prazo de 48 horas para a apresentação das manifestações dos demais membros, nós cuidamos de, aí sim, ao contrário, não antecipar a de quinta, postergar a reunião de quinta-feira, que é uma ordinária mensal semanal, desde o início dos trabalhos da SEI, postergamos para sexta, de forma que as 48 horas seja respeitado e não haja nenhum vício, né? Em que pese o caráter da SEI ser inquisitivo, é investigatório, né? Não é uma comissão como a comissão processante, que tem caráter persecutório punitivo e que, portanto, tem prazos e uma tramitação extremamente rigorosa e diferenciada em relação a uma comissão especial de inquérito que apenas aponta os indícios de crimes havidos. Embora a comissão especial de inquérito, como a senhora explica, ser a questão de apuração de elementos, cuidou-se de fazer o rito com as 48 horas para eventuais apontamentos, para, por maioria, analisar no mínimo na sexta-feira. Exatamente. Então, na sexta-feira, até por excesso de zelo, que é sempre bom, não vamos realizá-la na manhã da sexta, vamos realizá-la às 14, que é exatamente o momento em que a leitura do relatório se concluiu, portanto, deu-se a publicidade necessária, assim como agora também o Departamento de Apoio Legislativo cuidará de fazer com que as cópias do relatório cheguem aos membros da SEI e também se disponibilize no sítio da Câmara, não só para a cidade, para a imprensa, mas aos demais vereadores do Legislativo, sobretudo. Do relatório apresentado por seu trabalho, tem apontamentos que, lógico, foram colhidos em dezenas de depoimentos e os documentos que foram possíveis, mais a conclusão da perícia contábil. Crime de responsabilidade são apontados em mais de uma direção? Sim, vários crimes de responsabilidade são apontados, né? Nós não nos restringimos à atual gestão, muito embora a atual gestão nós temos apontamentos também de infrações, né? Além da responsabilidade, por conta do parágrafo 4º, do artigo 4º do Decreto 201 de 67, que em que pese uma avaliação jurídica, no meio acadêmico, inclusive, de que for derrogado em razão da Constituição Federal de 88, que colocou para o município essa responsabilidade. Ocorre que a nossa lei orgânica recepcionou toda a previsão contida no artigo 4º. Portanto, todas essas infrações na omissão proposital de documentos, né, na reiteração de dilação de prazo sem anuência do Legislativo, na quebra do pacto federativo, na omissão de acessos para que a gente pudesse buscar documentos importantes, imprescindíveis, como um dos mais importantes que eu reputo aqui, o cruzamento das informações dos plantonistas, da Fundação e do Corpo de médicos servidores do município, essas informações que não chegaram, compõem todo um arcabouço de infrações administrativas. Naturalmente, nós cuidamos de apontar as responsabilidades no tocante a banco de horas, que existe há muito tempo, mas que não deixou de existir até o presente momento. E também fizemos apontamentos sobre contratações extremamente suspeitas dentro da SEI,
O relatório do perito contábil, que aponta ausência de recursos dentro de balancetes que não foram suficientes para se exaurir essa análise, mas foi deliberado, só nos encaminharam o que quiseram encaminhar, portanto é insuficiente. O parecer do perito passa a incorporar também esse relatório final, e agora nós temos a tranquilidade de aguardar essa análise por parte dos demais membros da comissão e na sexta-feira chegarmos a uma conclusão que expresse o pensamento de todos os membros da comissão. A visão da relatora tem uma questão importante para o público que não acompanha. Por se tratarem de recursos vinculados ao Fundo Nacional de Saúde, podem ter atribuições tanto federais, do Ministério Público, quanto da cidadania para alguns apontamentos específicos. Sem dúvida nenhuma. Nós cuidamos de 2 apontamentos após a conclusão e todas as avaliações que fizemos com base em dados, em leis, em previsões do convênio, em responsabilidades em decorrência de legislações estaduais, federal, municipal, enfim. O recurso dos pagamentos para a Fundação recai majoritariamente em recursos que são do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde, que tem previsão legal de acompanhamento, fiscalização e controle por decorrência de lei federal e também da Constituição ao Conselho de Saúde e também ao Poder Legislativo. E isso foi descumprido. Então, nós estamos encaminhando, sim, no primeiro pedido, ao Ministério Público Federal, com todos os documentos, componentes dos estudos desses 90 dias de trabalhos da SEI e também, num segundo item, ao Ministério Público da Cidadania da cidade de Bauru e também ao Ministério Público das Fundações, já que a FERSB se trata de uma fundação estatal regional de saúde, apesar do caráter de direito privado. Um outro dado é para quem não acompanhou os trabalhos da SEI, como tem um período longo passando por mais de um governo, o relatório faz apontamentos de fatos, documentos, situações específicas, sem personalizar, ou seja, sejam quais forem os gestores públicos, eles estarão sob o Ministério Público para eventualmente responder. Exatamente. Fizemos questão de mencionar, até atendendo um dos 6 quesitos colocados pelo documento que criou a Fundação, a responsabilidade desde a sua criação, ou seja, desde 2014. Cada um na sua medida, inclusive o relatório do perito contábil é muito preciso em relação a isso, porque faz apontamento das 3 gestões em relação à questão dos recursos, a prestação de contas, por exemplo, vai apontar a ausência de prestação de contas agora, mas também aponta das gestões anteriores. Você vai agravar a situação do governo atual, porque fazer os documentos chegar e garantir o cumprimento do que nos é prerrogativa incumbia quem hoje exerce o poder. Isso agrava, na minha avaliação, e muito o que está por trás de você omitir o papel de fiscalização, já que em quase todas as declarações públicas da chefe do Executivo dizia ter tranquilidade. No entanto, omitiu documentos e o secretário de Saúde cuidou, sim, em muitos momentos de obstruir os trabalhos desenvolvidos pela comissão. Então, cada um a seu tempo, à sua maneira, todas as leis foram trazidas aí para o relatório, todas as responsabilidades apontadas em cada um de todos esses períodos, sem deixar de mencionar nenhum dos anos em que a FERSB tem atuado aqui no município de Bauru. Diretora, embora não objetivamente do relatório, a experiência com todas as dificuldades de uma apuração desse gênero faz uma necessidade de avaliação no mínimo política para um fato importante. Neste momento, como se sabe, a atual gestão opta por abrir um procedimento já em andamento para a eventual contratação da própria FERSB, apontado nessa questão em relação a uma unidade de pronto atendimento. Como é que, na sua visão, fica essa correlação no momento em que o relatório aponta, como já dissemos, vários elementos de que a gestão ou não foi realizada ou houveram eventuais omissões? Eu cuidei, inclusive, não só eu, outros pares acompanharam a posição de não se posicionar favoravelmente a nenhum novo aditivo. Primeiro, por uma interpretação de se a prefeita veio renovando convênios com a Fundação, ainda que por força do Decreto Federal da Calamidade, que ainda não se extinguiu, não se exauriu, ainda está em vigor, prorrogou contratos que já tinham sido vencidos, inclusive, e não eram apenas aditivos,
também que o fizesse agora, que aí assume a responsabilidade. É uma opção de governo. Nosso papel como vereador é fiscalizar. Eu acho, eu vejo pedalada fiscal na gestão em relação ao aditivo do Geisel, eu vejo a mesma preocupação no tocante ao contrato da UPA Ipiranga e Bela Vista, e, no entanto, vem para a Câmara autorizar, vamos dizer assim, o quarto aditivo em relação aos agentes comunitários. Então, assim, há uma posição cômoda do Executivo com uma ligeira equidistância, como se não tivesse responsabilidade sobre o que está gerindo. Ora, é a chefe do Executivo, tem responsabilidade por todas as decisões que toma, porque impactam a cidade e recursos públicos. Então, obviamente, terá que responder por isso. Por fim, do ponto de vista da relatora, apesar dos percalços, missão do calendário cumprida, o relatório analisado a partir das 14 horas nesta sexta-feira e deverá ir a plenário ainda na segunda, na terça-feira, por causa do feriado. Na verdade, o prazo final é na sexta. Então, como na sexta termina o prazo para os pareceres, sexta-feira conclui-se, né, por maioria, por minoria, não importa. Pode ter um relatório paralelo? Pode. Cada um, suponho que quem tenha a vontade, a intenção de apresentar um relatório paralelo, o faça com a mesma isenção, com o mesmo grau de documentação, de robusteza com que a relatora se debruçou nos últimos 90 dias. Decorrido o parecer de cada um dos 5 membros, está encerrado. Encerrado, vai para o Departamento de Apoio Legislativo para que a mesa da Câmara decida quando será pautada para a votação do plenário da Casa. Obrigado à vereadora Estela Amargo, relatora da Comissão Especial de Inquérito. Então, na fase final, a leitura da proposta do relatório, neste momento, concluída, tudo na íntegra, com publicidade, para você acompanhar a leitura de toda a documentação e as argumentações da relatoria. E nesta sexta-feira, às 14 horas, lógico, a cobertura pela Rádio e TV Câmara desta discussão e votação final da Comissão Especial de Inquérito em relação à Fundação Estatal de Saúde. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.